Então, é neste ponto da introdução do livro que o autor Taimni coloca algumas críticas, alguns alertas com relação às religiões. A humanidade produziu milhares de religiões. Conforme já comentei, a palavra religião vem de religare, que seria a ligação com algo transcendente, algo superior, o que é muito diferente do que temos hoje em dia. Então ele coloca que nenhuma religião permanece em sua pureza original, mas está sujeita às fraquezas e preceitos daqueles que transmitem, de modo que elas se tornaram cada vez mais deteriorizadas. Então o negócio decaiu muito, degringolou, como dizem, corrompeu. Temos muitos, vamos dizer assim, muitas situações complicadas aí nas religiões atualmente. Temos aí nos noticiários vários escândalos financeiros, escândalos sexuais, escândalos que envolvem a ética, e diversas coisas aí que não dá nem para comentar. Não vamos adentrar alguns detalhes. Mas o que ocorre, o autor comenta que as religiões, elas se dividem cada vez mais em compartimentos estanques, servindo de instrumentos ao ódio e à violência, e não ao amor e à compreensão. Então as religiões, elas foram cada vez se tornando ali, cada uma na sua caixinha, cada uma criando o seu Deus, cultuando, o seu Deus, e um Deus não combina com o Deus da outra religião, e aí começam as guerras, os conflitos que duram milênios. Então é isso, infelizmente, ao que chegou essa via da religião. É claro que se você participa de uma religião e você percebe que ela transforma você em uma pessoa melhor, continue nessa religião. Eu não participo de nenhuma, mas essa é uma opção minha, o meu caminho, e concordo com o autor que nenhuma delas hoje, infelizmente, é um caminho realmente ao religare, ou a essa união com o transcendente. No Oriente, a palavra união vem de yoga, e aí nós temos toda a tradição do yoga. Mas vejam, eu falo em yoga, o que vem à cabeça? Academia, que você faz exercícios físicos, para vocês verificarem como que se degradou realmente as religiões. Agora, então, ele também faz o mesmo tipo de alerta, mas com relação à filosofia. Então, diz o autor: a filosofia acadêmica é muitas das vezes pura especulação. Está se afastando cada vez mais de sua verdadeira finalidade, perdendo-se em discussões fúteis e não esclarecendo mais os problemas fundamentais da vida. Então é aquela coisa da filosofia acadêmica, como o autor disse, que é bem contemporânea, que é bem diferente daquela filosofia clássica. Hoje nós temos uma filosofia, às vezes, especulativa, e você fica rodeando um assunto, um filósofo fala uma coisa, outro fala outra, e não chega a lugar nenhum, e nenhum deles pensam realmente nas questões mais fundamentais, como diz o autor, da vida, da existência. Não se debate mais os grandes temas que os autores clássicos, os filósofos clássicos debatiam tanto no passado. E então a filosofia também perdeu essa questão da sua originalidade, se tornando algo puramente acadêmico, e dissociou-se
de um espírito religioso, de um espírito que busca a transcendência do que era realmente a filosofia ocidental no início. E inclusive temos filósofos muito depressivos, né? Temos filósofos que olham lá o copo d'água, sempre vejam, eles sempre têm o ponto de vista da parte vazia, colocando a existência como algo sempre negativo, sempre depressivo. Então também temos essa questão de degradação filosófica e realmente permanecendo, muitas das vezes, rodeando ali um assunto fútil e de pura especulação. Esse é o alerta que o autor faz com relação à via da filosofia nessa busca da transcendência. Agora também ele faz um alerta com relação à ciência, dizendo o seguinte: normalmente a ciência se recusa a ter qualquer coisa a ver com os problemas maiores e mais profundos da vida, muitos dos quais foram criados pelas próprias descobertas científicas. Então nós temos aí descobertas do começo do universo, né, relacionadas ao Big Bang e tantas outras coisas, mas ela, não quero lidar com essa questão que envolve tema metafísico. Aí a ciência, não, peraí, não quero saber dessa questão que pode envolver um viés religioso. Então ela se recusa a adentrar nessa integração com outros caminhos, né, que trariam aí talvez uma questão mais relacionada à própria sabedoria, né? Porque a ciência puramente materialista, a gente já sabe o que acontece, né? Temos aí guerras atômicas e coisas aí que, né, estão totalmente fora do objetivo do espiritualista. Inclusive o autor comenta: ciência sem religiosidade é perigosa. Conhecimento traz poder, e poder sem sabedoria é algo destrutivo. Infelizmente a ciência contribuiu muito para a questão bélica. Foram feitos muito investimento científico ao invés de visando o bem-estar da humanidade, as descobertas, a investigação desses problemas fundamentais da vida. Não, foram para a questão armamentista. Então ele comenta sobre isso e também ele faz um paralelo aqui da ciência com o materialismo. Então ele comenta que a matéria, que é a base do materialismo científico, desapareceu na energia e radiação. Claro que com a descoberta da física quântica, a matéria acabou deixando de ser algo material no sentido do palpável, vamos assim dizer, e passou a ser algo muito mais no sentido de onda, de energia, de vibração, algo não tão material. Então a própria ciência, que era tão considerada materialista, acabou deixando essa coisa do material e partindo para uma questão mais até abstrata, até mesmo contra-intuitiva com a mecânica quântica. Então ele diz até, entre aspas aqui colocando as palavras do autor, o materialismo científico perdeu seu chão a partir de novas e recentes descobertas. Então ele diz até que o próprio átomo, que é a base da matéria, acaba desafiando a nossa percepção sensorial, a nossa racionalidade, né? Pela questão da dualidade, onda, partícula. Uma hora é partícula, outra hora é onda, uma hora some aqui, aparece lá. Então isso causou um alvoroço científico e então a ciência tem mudado muito, né, dessa visão da matéria como algo sólido, palpável, para algo muito mais energético, sutil, vibracional.
E ele conclui também dizendo que a sabedoria só pode vir de religião e filosofias verdadeiras. A partir do momento que você tem a volta para essa origem, dessa pureza original. Então ele comenta com essa relação à sabedoria, ele faz um certo elogio aqui, é claro, ao hinduísmo. Naturalmente que ele é hindu também, né? Então ele diz que o hinduísmo reconheceu que não há como separar religião e filosofia. Então a religião relacionada aqui ao hinduísmo, ela é ao mesmo tempo filosofia. E a filosofia oriental, ao mesmo tempo, é algo religioso. É claro que eu falo em religioso aqui, em religião, no sentido desse religare. E há duas coisas diferentes aqui. A religião no sentido de buscar dogmas e a religiosidade, que a religiosidade ela é mais como um estado de consciência. Até mesmo um cientista, quando ele observa, quando ele sente, quando ele intui a complexidade, a grandiosidade do universo, a inteligência, por trás de tudo aquilo que ele está investigando na estrutura básica da matéria, ele acaba tendo ali uma sensação, de, vamos dizer assim, um feeling de admiração pela natureza, pelo universo, e essa admiração acaba sendo um tipo de religiosidade que transcende a questão da religião puramente voltada a dogmas, que o dogma, diferentemente da filosofia, você não questiona, você não pode questionar um dogma de uma religião, tá escrito lá no livro e é desse jeito, Deus falou e pronto, é desse jeito. A filosofia não, a filosofia está aberta ao debate, assim como a ciência. Se o cientista honesto observar que uma lei que ele antigamente era considerada verdade última, descobriu uma nova lei da natureza que modifica aquele conceito anterior, automaticamente a ciência joga fora aquela teoria antiga e acaba aceitando um novo paradigma. E então não há dogmas, não deveria haver, pelo menos dogmas na ciência. A ciência deve ser algo sempre dinâmica, que evolui conforme o pensamento e a capacidade humana vão evoluindo e se aperfeiçoando também. Então, neste momento, o autor propõe uma síntese, uma união entre religião, ciência e filosofia, que é o que diz também a Sociedade Teosófica. Ela busca essa união da religião, ciência e filosofia, uma união de todas as religiões. É muito bonito no papel, toda essa questão, mas na prática não é bem assim. Da mesma forma como, por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo diz que é religião, ciência e filosofia. Até a página 2. Allan Kardec, é claro, no Livro dos Espíritos começou uma investigação praticamente científica dos fenômenos lá da mesa girante. Acabou fazendo um livro de perguntas, que é uma investigação praticamente filosófica, mas depois passou a fazer uma visão espírita da Bíblia e coisa e tal, e começou a partir para a religião. E o espiritismo que pegou no Brasil foi o espiritismo religioso. Pelo menos aqui na minha cidade, em nenhum centro espírita você vai estar lá debatendo algo no sentido filosófico. Você não vai estar, não vejo o espiritismo, pelo menos do que eu conheço, desenvolvendo ciência, pesquisa, autopesquisa. Então essa coisa, espiritismo é religião, ciência, filosofia. Não é bem assim. Eu pelo menos não vejo, infelizmente, desta maneira. O que pegou mesmo aqui no Brasil é a parte religiosa. O espiritismo é praticamente apenas uma religião. Claro que tem não tão, talvez, dogmática / ritualística como a gente
tem algumas instituições, mas o que eu vejo é mais a parte religiosa mesmo, né? E, como eu disse, essas críticas são com relação às instituições, né? O Religare realmente é aquela originalidade que se perdeu, segundo o autor, e eu estou de acordo também. E então ele propõe considerar aqui a yoga, né, a verdadeira yoga aí, como uma ciência experimental que está juntamente relacionada com a filosofia, a religião do hinduísmo. Então ele não diz claramente, mas eu entendi que o caminho aqui, o melhor seria o caminho da yoga, segundo eu percebi do autor, porque ele é o que mais se aproxima dessa união de religião, ciência e filosofia, o yoga juntamente com o hinduísmo, que é algo muito interessante realmente da gente se aprofundar. E foi curioso, estou gostando muito deste livro. Curioso o autor colocar aqui no final da introdução, e ele mesmo comenta que essa introdução ficou comprida, o objetivo principal do livro e o que lá está provocando ele a fazer essa pesquisa, esse livro. Então ele coloca no finalzinho da introdução, e é isto que eu vou comentar agora.